Sobe para 6 o número de autotestes para Covid-19 autorizados no Brasil. Receita Federal anuncia mudanças que podem facilitar a declaração do imposto de renda. Dinheiro esquecido. A partir da próxima semana, quem tem direito já vai poder sacar. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 4 de março de 2022. Que bom que você está com a gente aqui no Notícias do Bem, que está só começando. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a Lídia Dick, ou você que está chegando agora aqui na nossa live, você que está chegando agora aqui na IPP TV. A gente tem muita informação preparada para você, então permaneça com a gente, fique com a gente nessa sexta-feira para ficar muito bem informado com toda a certeza, além desses destaques que você viu aí. A gente tem, é claro, muitos outros assuntos para tratar no nosso Notícias do Bem. Nós queremos a sua participação com a gente, né, Tainá? Exatamente. O meu convite é justamente esse. O Crino, ele sempre adianta. Então, eu só repito para você que participe, interaja com a gente aqui no nosso chat, deixa sua mensagem. É aquilo que a gente gosta de saber sempre, viu, gente? O que você está fazendo agora? Está cozinhando? Está almoçando? Não, eu estou somente paradinho assistindo Notícias do Bem. Eu estou aqui já adiantando meu fim de semana, porque já começa a partir de agora, não sei, né? Quem sabe? Para alguns. Para outros, um pouco mais tarde. Para outros, só a partir das 5 ou não, né? Sexta-feira é sempre um dia que estende. Então, deixa o seu recado, comente, participe aqui com a gente, tá? Vamos conversar nesta 1h30 de programação. Então, eu conto muito com a sua participação aqui. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, é importantíssimo, caso você ainda não seja inscrito. E se você é inscrito, assim como o Ricardo Reis, nos ajude nessa campanha, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer, se inscrever e, claro, né, fazer parte aqui da família IPP. Nós temos o nosso contador que fica no cantinho da tela. Tá aqui em cima da minha cabeça, vou baixar a cabeça. E ele está crescendo, gente, ó. 925.678 agora. Vamos ver. Agora. Fica isso aí, né, ao longo do nosso A nossa meta é 1 milhão de inscritos. Falta pouco. Falta 74.300 e alguma coisa. Fazendo pouco, a conta de cabeça aqui. Para quem já chegou em 925, 74... pouco, é menos de 10%. Vamos correr que a gente chega lá. Exatamente. Então, nós contamos com a sua participação também. Vamos de notícia, Vamos lá. Simbora. A Anvisa aprovou nesta semana 2 novos autotestes de Covid-19. Verdade. Com isso, sobe para 6 o número de autotestes autorizados no país. Alguns já estão disponíveis para venda. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o primeiro autoteste de saliva para a Covid-19 no Brasil. Além do teste que usa saliva para detectar a presença do vírus, um segundo autoteste também foi autorizado. Este, por sua vez, faz a coleta pelo cotonete no nariz. Com os novos registros, já são 4 produtos liberados no país. A médica infectologista Luciana Duarte explica quais requisitos legais foram avaliados para que os autotestes fossem aprovados. Alguns dos critérios seriam uma facilidade de linguagem, de explicação para o público, né, que vai usar aquele autoteste, que seja uma linguagem fácil, bem compreensível. Outras orientações e critérios que a Anvisa coloca seria a disponibilidade de um canal de comunicação entre a empresa e o consumidor, de forma que esse consumidor ele possa ter dúvidas sanadas, ele possa ser orientado caso surjam dúvidas em relação àquele autoteste. Um outro critério é a necessidade de que haja uma identificação de todos os componentes daquele autoteste, bem como uma explicação sucinta de como usá-los. E é claro que os autotestes eles precisam preencher critérios tanto em relação à sensibilidade quanto à especificidade do teste, ou seja, qualidade do teste para fazer o diagnóstico com certa precisão e até mesmo descartar o diagnóstico também com uma certa precisão.
Então, são alguns critérios básicos que a Anvisa exige para que haja liberação de um teste no país. O teste de saliva terá fabricação nacional e a coleta requer que o usuário cuspa a saliva em um copo. Na sequência, utilizando o cotonete que vem no kit, a pessoa transfere a quantidade necessária de saliva para um tubo de extração. Já o segundo teste foi desenvolvido para a coleta de amostra por suave nasal, de forma não profunda, e poderá ser encontrado no mercado nacional em versões com 1, 2 e 5 testes. Para a Luciana, é imprescindível que as pessoas tomem os cuidados necessários e sigam atentamente as instruções de uso do autoteste. Para a realização do teste, o paciente ele precisa estar num ambiente tranquilo, com uma boa luminosidade. É bom que leia toda a recomendação que vem junto ao kit, para que o passo a passo seja feito corretamente, sem nenhum erro. Importante também ter cuidado na manipulação dos materiais utilizados para a coleta da amostra, para que não haja contaminação dessa amostra. E dependendo do resultado, a gente sabe que só um profissional de saúde realmente é capaz de interpretar aquele teste, se ele foi feito no momento adequado, ou seja, do 1º ao 7º dia de início dos sintomas, e se realmente, caso o teste venha positivo, se ele é realmente positivo, se ele condiz com o quadro clínico do paciente ou não. O autoteste é similar aos testes rápidos realizados em farmácias, mas pode ser feito pela própria pessoa em casa. Segundo a Anvisa, é indicado utilizá-lo entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas. Independentemente do resultado, a agência reguladora reforça que o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento são medidas que devem ser mantidas para reduzir a transmissão do coronavírus. Pois é, esses 2 novos autotestes que foram autorizados ainda não estão disponíveis nas farmácias, mas estarão em breve. A gente andou dando uma pesquisada, preço médio deve ser de R$70. Importante tomar cuidado, na hora de fazer o autoteste, seguir as recomendações do fabricante. E lembrando que esse autoteste ele não vale como atestado médico, ele não vale oficialmente porque ele não é atestado por um profissional de saúde. É mais para que você tenha um controle pessoal, enfim, sobre a doença. Não, e é como se você seguir certinho as orientações, você não tem o desperdício, Você não perde o material, até porque não deixa de ter um custo para você não ter esse prejuízo, É verdade. A Receita Federal anunciou mudanças que podem facilitar a declaração do imposto de renda neste ano. Vai começar segunda-feira, viu? Uma das novidades desse ano é o formato multiplataforma. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O período de entrega das declarações começa na próxima segunda, dia 7, e vai até 29 de abril. Os lotes de restituição estão previstos para iniciar em 31 de maio. Divididos em 5 grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber 34,1 milhões de documentos até o final do prazo. Estão obrigados a declarar os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. No caso de rendimentos considerados isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, é obrigado a declarar quem recebeu o valor superior a R$ 40 mil. A IN 2065, ela estabelece as obrigatoriedades de entrega, quem está obrigado a declarar, e todas as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração estão definidas nessa instituição normativa. Não há outro mecanismo, não há outro local que obrigue, que estabeleça obrigações que não seja a instrução normativa. Na instrução normativa constam as obrigatoriedades que vêm se repetindo já há algum tempo. Ano passado nós tivemos uma obrigatoriedade nova que foi a questão do auxílio emergencial. Esse ano não há mais isso. O fato de ter recebido auxílio emergencial não obriga ninguém a apresentar a declaração do imposto de renda. A declaração ainda precisa ser apresentada por quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto e pessoas que têm direito à isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais.
segundos de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Quem operou na Bolsa de Valores também precisa declarar, assim como os contribuintes que, em 31 de dezembro de 2021, possuíam propriedade de bens ou direitos acima de R$300 mil e pessoas que, na atividade rural, receberam rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. Bem, tem uma opção de regras aí, tem uma opção de novidades também. Daqui a pouco essa reportagem completa a gente vai saber mais a respeito da declaração do imposto de renda. Como nós já dissemos, né, começa na próxima segunda-feira. E se a gente conseguir se adiantar, nada mal também, né? Exatamente. Se livra logo dessa obrigação e pronto. São vários papeizinhos, detalhes que quanto antes ajuda. Hoje é o Dia Mundial da Oração. Olha. A data é comemorada sempre na primeira sexta-feira de março em mais de 170 países, com o objetivo de promover o aumento das obras missionárias, além de ajudar na troca de experiência entre cristãos e fiéis religiosos de todo o mundo. É verdade, o Dia da Oração surgiu no século XIX, através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, a data passou a ser celebrada a partir de 1938 por um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil. É verdade. E orar é um ato do interior do homem. Conversamos com Deus para agradecer e pedir orientação. Orar é a forma de que o homem encontra em busca a força, divina, e é fundamental e muito importante para uma vida cristã. Pois é, quem vai participar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o reverendo Nilson Júnior, que é pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você pode participar com a gente, deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar a respeito desse tema que faz parte do nosso dia a dia. É verdade. E quem tem dinheiro esquecido nos bancos ainda pode conferir o valor dos recursos e já pedir o resgate a partir da próxima semana. Quem vai trazer todas as informações para a gente é o repórter Matheus Santos, que está ao vivo na redação da IPP TV mais uma vez nessa sexta-feira. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, querido. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Pois é, são 4 bilhões de reais que serão pagos a 28 milhões de clientes. Entre esses, 26 milhões são pessoas físicas, como eu e você, e outros 2 milhões são empresas, segundo o Banco Central. Entre os dias 7 e 14 de março, as consultas e pedidos de resgate serão liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo ano. Para os demais, os recursos serão liberados nas semanas seguintes. Até a última sexta-feira, 116.808.865 clientes, pessoas físicas e empresas, tinham feito consultas no sistema para saber se tem algum dinheiro esquecido. Desse total, segundo o Banco Central, 25,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas, então as empresas, tinham alguma quantia a receber. Outros 90,6 milhões não tinham saldo. O calendário, então, para as consultas, para quem vai receber, segue assim, ó. Data de nascimento, então, quem nasceu antes de 1968, a consulta é do dia 7 ao dia 11 de março, e a repescagem deste período, dessa população, é do dia 12 de março. Entre 1968 e 1983, quem nasceu, então, a data da consulta é do dia 14 ao dia 18 de março, e quem nasceu, então, depois de 1983, a data é do dia 21 ao dia 25 de março. Como é que consulta esse valor? Quem já fez a consulta inicial para saber se tem ou não recursos, recebeu uma data específica para retornar ao site do valor a receber, valores a receber, então valores no plural a receber.bcb.gov.br. Quem ainda não fez a primeira consulta deve fazê-lo o mais breve possível. Não é preciso esperar até o dia 7. É só acessar este site que eu disse agora e fazer a consulta usando o número do CPF e a data do nascimento.
Para fazer a consulta dos valores, é preciso ter acesso à conta gov.br, nível prata ou ouro. Se você ainda não tem, então entra lá no site gov.br e fique por dentro de como fazer. Agora o passo a passo para consultar o valor e pedir o resgate. Atenção então. Tem que acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Depois fazer o login com a sua conta, ler e aceitar os termos, consultar. Então ele tem o processo de o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor, a origem, o tipo e o quanto vai receber. E depois é só clicar aí nas opções que irão aparecer ali de solicitar via instituição, comprovantes e tudo mais. Então vamos só ressaltar para as pessoas que estão aí acompanhando o Notícias do Bem, o site, para que vocês também possam ficar por dentro desse saldo. Então é valoresareceber.bcb.gov.br. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Então, você já fez a sua consulta? Já pediu o resgate? Como é que tá? Eu com certeza não tenho nenhum valor a receber. Estou no começo ainda da carreira, não tenho ainda saldos bacanas. Tá certo. Obrigado, Matheus. Bom fim de semana, então. Segunda-feira a gente se encontra aqui de novo no Notícias do Bem. Até mais. Até mais, Matheus. Certo, obrigado, Matheus. Eu e a Tainá já fizemos as nossas consultas e nós temos um total de R$0. 0,0. Existem definições diferentes do que seria considerada uma gravidez tardia, mas no geral, a partir dos 40 anos, a gravidez é classificada assim. Os riscos de complicações para a mãe, né, e o bebê podem aumentar nessa situação. No entanto, quando a mulher, em uma idade mais avançada, engravida, a gestação também pode apresentar alguns riscos, né? É verdade, um bom acompanhamento pré-natal e os cuidados adequados fazem toda a diferença e a gravidez pode até acontecer sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, mas quem vai falar a respeito desse assunto com a gente aqui no Notícias do Bem de hoje é a médica ginecologista e obstetra, a doutora Rosana Kasky. Doutora Rosana, obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite, por estar conosco aqui no nosso Notícias do Bem de hoje. Doutora Rosana está aí? Agora sim, entrou a doutora Rosana aí. Doutora, obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite, então. E eu queria começar a nossa conversa Obrigada pelo exatamente a convite. respeito dessa questão da idade. A gravidez tardia é a partir dos 40, pode ser antes, é depois? Existe um consenso em relação a isso? Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. A gestação tardia, ela na literatura, ela é considerada como uma gestação tardia a partir de 30 anos de idade, tá? O ideal de gestação é entre 20 a 30 anos, tá? Passados 30 a gente já considera tardia. Apesar que hoje a gente vê que a maioria das pessoas já estão engravidando mais tarde, né? Justamente pelo estilo de vida, a mulher saiu mais para a vida profissional, então ela resolveu investir um pouco na vida profissional e deixar a vida pessoal um pouquinho mais tarde, né? E aí tem os seus riscos, né? Principalmente, como vocês falaram, a partir dos 40 anos, que a gente vê algumas alterações, tanto materna quanto os fetais, né? As alterações maternas são as clínicas mesmo, que é a hipertensão, a diabetes gestacional, e as fetais, que são as síndromes, principalmente a síndrome de Down, tá? Mas isso é mais comum acima dos 40 anos. Você já meio que respondeu, né? Mas toda a gravidez a partir dos 35 anos, né? A partir dos 30 ali, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de um cuidado extra ali durante, né, todo esse processo? Sim, toda a gestação, todas as mulheres, a gente fala que tem que fazer um acompanhamento de pré-natal bem adequado, até para a gente evitar as complicações da gestação. Porém, as pacientes acima de 35 anos, a gente recomenda um pré-natal de alto risco, né? São aqui, a frequência é maior na consulta, a gente pede para ter uma maior e alguns exames mais específicos para essas gestantes, né? Indicando talvez alguma pesquisa de malformação
e da parte clínica materna, né, que a gente também tem que pensar que elas podem ter maior complicação. Tá. Além desses cuidados médicos, doutora, quais são os cuidados do dia a dia que seriam diferentes numa gravidez tardia em relação a uma gravidez mais jovem? Tranquilidade, né? A gente fala a tranquilidade, o repouso da mulher, sair um pouquinho daquela vida ativa maluca, principalmente as mulheres dos 40, que são aquelas mulheres que são profissionalmente bem-sucedidas, então a gente pede para tentar ter uma vida mais adequada, exercício físico, uma boa alimentação, uma dieta bem adequada, controle da pressão, e mais isso, né? Ela acaba tendo um pouquinho de acompanhamento mais específico. Uhum. E quando a gente fala, né, dessa gravidez de risco por conta da idade, o que acontece no nosso organismo que influencia nessa questão, doutora? Por que se torna uma gravidez de risco, né? Se a gente contar, se a gente dividir entre parte fetal e parte materna, da parte materna é o próprio envelhecimento do corpo da mulher, né? Então a gente não tem o mesmo pâncreas, a gente não tem o mesmo fígado, os nossos vasos já estão mais envelhecidos, por isso a pressão alta do pâncreas. A gente vê que é mais comum a diabetes gestacional, justamente pelo pâncreas não produzir a mesma quantidade de insulina. E em relação à parte fetal, né, da embriogênese que a gente fala, o embrião da mulher com 40 anos tem a mesma idade que ela. Então, uma mulher de 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos também. É diferente de uma mulher de 20 anos, que o óvulo é jovem, ele tem 20 anos, e a gente diminui a frequência das síndromes. Isso é o que a gente realmente fala, porque que a mulher mais velha ela tem maiores complicações também. Uhum. Mas assim, tomando todas as precauções, pode ser também uma gravidez tranquila. O risco é maior de qualquer forma? Não, né? Não, sem dúvida. Se é aquela mulher que a gente vê que ela é saudável, ela tem uma vida saudável, se a gente contar a parte clínica materna, a gente vê que ela evolui super bem. E hoje é o que a gente mais vê, né? As mulheres estão engravidando bem mais tarde, né? E estão evoluindo bem. Então, a parte clínica, a gente sempre fala, as mulheres que sempre se cuidaram, que tem uma boa dieta, faz exercício físico. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, mantenham uma atividade física adequada, não engordam muito. Então, a gente vê que tem uma evolução clínica materna satisfatória, né? O que a gente não consegue realmente mudar seria a parte fetal, que seria a síndrome, né? Essa a gente não tem como mexer, porque faz parte da evolução do desenvolvimento do embrião, né? Mas a parte clínica, com certeza. E hoje a gente vê as mulheres se cuidando mais, né? A gente não vê o que era antigamente, as mulheres não valorizavam tanto a parte de saúde, né? Na verdade, a população em geral. E hoje a gente vê que a população em geral se preocupa mais com a saúde. Uhum. Hoje a gente vê que é mais comum esse tema, falar sobre a gravidez, né, tardia. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos óvulos, né? Existe hoje formas, né, de tipo congelar os óvulos, o congelamento dos óvulos. Quais os métodos hoje que a mulher pode também utilizar para poder ter uma gravidez, e se mesmo que congelamento dos óvulos, lá no futuro ainda também correm-se os riscos ou não? Isso garante que tem uma gravidez mais tranquila? Sim, hoje em dia a gente está indicando as mulheres acima de 35 anos, ou aquelas que já estão beirando aos 35 anos, que não têm um parceiro fixo, ou que estão pensando muito na vida profissional ainda, estão querendo crescer, a gente dispõe do congelamento de óvulos, lembrando que os óvulos têm a idade da mulher, né? Então, quanto mais cedo a gente colher esses óvulos e guardar para o futuro, ela vai poder engravidar no momento que ela quiser. Então, ela pode engravidar com 40, 45, 50, que é o que a gente já viu acontecer, porque o que ela vai precisar mesmo é ter o útero. E é óbvio, congelando os óvulos, ela mantendo uma qualidade de vida super adequada, ela vai conseguir engravidar, diminuindo o risco fetal, né, das síndromes, a partir do momento que o óvulo dela tem a idade dela, se ela congelar muito cedo.
Tá entendido. Agora, É um investimento, né? A gente fala que é um investimento da mulher. Ela se investe. sim, entendi. Agora, doutora, a partir do momento em que a mulher toma todos os cuidados, a gente já entendeu que é possível que ela tenha uma gravidez, ainda que tardia, mas uma gravidez, desculpa, mais tranquila, né? O momento do parto também acaba sendo diferente? O parto natural, por exemplo, é mais difícil numa gravidez tardia? Ela acaba sendo um pouco mais difícil pelo fato dela ter as complicações maiores, né? Pela hipertensão e diabetes gestacional, né? Ou até a diabetes crônicas que ela acaba desenvolvendo. Então, pela comorbidade clínica, a gente vê que pode ser que diminua a chance de um parto natural. Mas, assim, por experiência, num controle adequado, fazendo um pré-natal bem adequado aqui, por experiência, dá para evoluir para um parto natural, sim, e ter muito sucesso. Muito bom. Não obrigatoriamente tem que ser uma cesárea só porque é uma gravidez tardia, não. Não. Agora, Tem todas as possibilidades. Mas é mais comum o parto por cesárea na gravidez tardia, doutora? Sim, acaba sendo mais comum pelo risco materno. Pelas complicações maternas, acaba tendo até um pouquinho mais de prematuridade, que é uma coisa que a gente vê acontecer, tá? Aumenta o risco da prematuridade, justamente porque teve uma evolução não satisfatória clínica da mãe. Então, a gente vê que aumenta mesmo, né? Mas não é uma coisa que a gente fala assim, vai ser cesárea obrigatória, tá? Mas aumenta. Entendi. E quando a mulher, depois dos 40, ela decide ter o filho, tem uns exames específicos para saber a probabilidade, para saber como é que está o corpo, para ver como que será essa gestação, doutora? É importante fazer isso antes, Aliás, né? Existe algum exame Então, específico? na pré-concepção, a gente pede já para fazer um exame clínico, né? Cardiológico, a parte de endócrino. Então, toda a parte clínica da mulher a gente avalia antes da gestação, né? Durante a gestação, para a parte fetal, a gente faz, que são os morfológicos do primeiro trimestre, para a gente ver síndrome, né? Principalmente a síndrome de Down, que a gente faz com 12 semanas, e durante a evolução da gestação, se ela está tendo alguma intercorrência obstétrica em relação ao feto, pouco líquido, o feto não está crescendo, uma restrição de crescimento, e a gente consegue avaliar bem. E aí tem um exame de fertilidade antes também, doutora? É preciso fazer? Esse exame isso. Algumas mulheres, algumas não, todas as mulheres acima de 35 anos, a gente pede para colher um exame de reserva ovariana, que está no sangue. Tá? Então é muito fácil, é muito simples fazer. A gente colhe no sangue e no sangue vai aparecer para a gente a quantidade de reserva que essa mulher tem. Então, se a reserva dela está boa, a gente pode até orientar ela, ó, dá para você esperar mais um pouco. Se a reserva dela está muito baixa, a gente vê que ela não tem mais tempo para esperar. Então, a gente usa muito em pacientes com 35 anos, porque a taxa de reserva ovariana, quando a gente chega nos 35 anos, ela tem uma queda muito rápida. Né? Então, com 35 você tem uma reserva muito boa, quando chega aos 38 você já não tem mais. Então, é um bom controle que a gente tem da reserva. Agora, vale ressaltar o seguinte, que a reserva ovariana não tem relação com a qualidade dos óvulos. Tá? Então, a gente tem uma quantidade, mas não significa que a gente tenha a qualidade desses óvulos. E para descobrir essa qualidade dos óvulos, também tem um exame específico, que deve ser feito antes da gravidez? Tem uns exames específicos que a gente faz até quando colhe, né? Mas isso é só depois da coleta, não durante o processo de coleta de óvulos, é só depois que a gente consegue ver a qualidade. Muito bom. E doutora, mas também tem os benefícios também da gravidez tardia, né? Sim, não é só também. preocupação, né? É uma mulher mais madura, né? É uma mulher mais estável financeiramente. Então, isso melhora a qualidade da relação mãe e filho. Ela tem mais tempo para ficar com a criança, ela não precisa sair para trabalhar. Ela fez uma reserva financeira para conseguir aproveitar a criança no seu tempo, né, que é precioso, né? Sem contar a maturidade. A gente vê que são mulheres que conseguem lidar melhor
com a maternidade, né? Tem mais paciência, passa muito amor, né? Acaba tendo uma relação prazerosa, né? Não é uma coisa... Ela planejou a gestação, ela quis engravidar, não é que aconteceu. Então, é uma relação diferente. Então, essa a gente vê que é uma situação bem favorável para a mãe de gestação tardia também. Muito bom. Tem um comentário, uma participação da Sandra Mouta Pereira. Meio que a senhora já respondeu, mas só para a gente reforçar, né? Ela falou: se congelar o óvulo na idade de 25 anos, ele permanece com a mesma idade que foi congelado, né? Sim, é isso, né? Fica com 25 anos. Sim, perfeito. É isso mesmo. Ai, ótimo. Tá certo. Doutora, eu queria que a senhora deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, né? Quem quiser conhecer mais também a respeito das dicas aí nas redes sociais. Hoje as redes sociais são, né, ideais para esse bem trabalho. Importante. Dá para tirar bastante dúvida, né? Então, dá para me seguir no Instagram, doutora Rosana Kaski, tá? Tem uma clínica aqui na Avenida Pacaembu, a clínica da Instagram, que vocês podem acompanhar, que a gente sempre posta segundas e quartas, vários artigos legais. Semana passada, eu postei justo da gestação tardia, então é legal que as pessoas entrem e vejam realmente o que a gente conversou aqui, tá? E a clínica fica aqui em São Paulo, no Pacaembu. Tá certo, pertinho aqui. A gente tá em Pinheiros, na Avenida Pacaembu, somos quase vizinhos, então. Tá vizinhos. Próximo. Tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, né, para conversarmos mais e um bom fim de semana. Obrigada, igualmente, quando precisarem. Obrigada. Tchau, tchau. Certo, muito obrigado. Médica ginecologista e obstetra, doutora Rosana Kaski, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito dos cuidados, né, principalmente dos cuidados com relação à gravidez tardia. É isso mesmo. Que papo bom, né? E muito importante. Muito esclarecedor. Exatamente. Né? Mas agora, Quirino, é hora de saber como fica o tempo no Brasil? Nas regiões Sudeste e Sul. Vamos lá, ela está conosco, Raquel dos Santos, nessa sexta-feira, trazendo as informações do fim de semana. O fim de semana está aí na porta. Oi, Raquel, boa tarde, seja bem-vinda. O que você traz para a gente aí? Olá, Quirino, olá, Tainá. Parece que a gente vai ter um fim de semana bastante abafado, as temperaturas continuam elevadas. Opa, vamos lá. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias do Bem. Vamos conferir como é que fica a previsão. Fim de semana e as temperaturas continuam a subir no Sudeste. Faz calor na maior parte da região e tem possibilidade de chuvas típicas de verão. Já no Sul, o dia vai ser marcado por instabilidades e altas temperaturas intercalam com períodos de chuva, principalmente à tarde e à noite. Aqui em São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Criciúma, Santa Catarina, vai ter sol e aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Muito bem, daqui a pouco a Raquel vai estar de volta para contar para a gente a previsão do tempo nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Mas aqui em São Paulo, portanto, fim de semana promete ser abafado. Pode chover um pouquinho, mas vai ser esse calorão ainda. Tomara, né? O verão está chegando ao fim, né, inclusive. É verdade. Daqui a pouco chegam aí as águas de março. É verdade, aliás, fechando o verão, né? Já chegaram. Já chegando devagarzinho, né? Olha, no último domingo. Não, chegou com Essa bem... semana chegou chegando. É que ontem eu peguei uma chuva, tipo assim, vai chover, né? 10 minutinhos, passou, voltou, calorão de novo. Ontem foi rápido. Tá uns sinais, né? Raquel, até já, então. Até mais. Daqui a pouquinho. Agora é hora de viajar pelo Brasil com o reverendo Mariano Alves Júnior, com a coluna Pelos Campos JMP. Nós seguimos acompanhando a jornada do pastor. Hoje nós vamos conhecer os projetos desenvolvidos na congregação na cidade de Orlândia, aqui no interior de São Paulo. Olá, graça e paz. Quero abraçar todos os nossos queridos que acompanham aí a IPP TV, a sua e a minha TV missionária.
Estou em mais um momento missionário, agora na cidade de Orlândia, a nossa congregação missionária, que recebeu agora um novo pastor, um novo obreiro, o pastor Julimar Lemos, que está aqui com a sua família, assumiu já recentemente o trabalho no início do mês. Louvamos a Deus por essa nova etapa, mas precisamos das suas orações. Temos uma reforma ampla para fazer no prédio aqui adquirido, que é próprio. Precisamos investir em diversos projetos para que logo em breve a igreja se consolide aqui e possamos organizar mais uma igreja presbiteriana nessa rica região aqui de Ribeirão Preto. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Queridos, eu sou o pastor Julimar, sou o novo pastor aqui do campo, novo obreiro aqui da Igreja Presbiteriana em Orlândia. Estou chegando aqui nesse lugar, nessa cidade, acompanhado da minha esposa, Andréa, dos meus 2 filhos, Caio Felipe e Cara Beatriz, e agradecemos a Deus por nos trazer em paz e estamos iniciando esse projeto aqui pela Junta Missionária de Pinheiros, como obreiro, e queremos pedir as orações dos irmãos, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dirija, para que Deus esteja à nossa frente e que nós possamos ter um ano abençoado, frutífero, debaixo da graça, da vontade soberana de Deus. Agradecemos desde já as orações dos irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe a você, obrigado pelos seus investimentos, pelas suas orações, continue orando e contribuindo para que possamos fazer o trabalho missionário, seja um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros. Muito obrigado, um beijo do pastor Mariano aí para todos vocês. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando aí sempre a jornada do pastor Mariano da Junta Missionária de Pinheiros pelo Brasil todo, né? E por falar em viagem, né? Nós já vamos aproveitar aqui a sequência. Se prepare para uma inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Confira nesse vídeo. Olha, só de ver já dá vontade de embarcar, né? Anote aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casimiro. Ele vai estar contando as histórias de cada um dos lugares por onde o pessoal vai estar passando, então vale muito a pena, né, ter essa companhia muito especial na viagem. Entre 27 de outubro e 11 de novembro. Os telefones estão aí na tela para você anotar e entrar em contato para todas as informações pelo WhatsApp. Esses 2 números que estão aí na tela são WhatsApp: 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Já deu tempo de você anotar, já não deu? Tá aí na Deu. tela faz um tempo. Se tiver no celular, já printa a tela já, para você não esquecer. Já entra em contato, já veja como é que você pode fazer, veja tudo que está incluso e aí já entra nessa viagem também, já participa dessa viagem.
Tá linda, hein? Ai, meu Deus. Depois do intervalo, Receita Federal anuncia mudanças que podem facilitar a declaração do imposto de renda. E ainda, hoje é o Dia Mundial da Oração. A data é comemorada sempre na primeira sexta-feira de março em mais de 170 países. O objetivo é promover o aumento das obras missionárias, além de ajudar na troca de experiências entre cristãos e fiéis religiosos de todo o mundo. O Dia da Oração surgiu no século XIX através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, a data passou a ser celebrada em 1938 por um grupo da Igreja Presbiteriana. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é o reverendo Nilson Júnior, que é pastor auxiliar aqui da IPP. E você está convidado a participar com a gente. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário, interaja com o Notícias do Bem. Nós estamos esperando aqui a sua participação. Não deixe a gente no vácuo, né? Não deixe a gente só esperando. Participe. Fique com a gente. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8:30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem desta sexta-feira, 4 de março. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, às 11:30 da manhã, ao vivo. E a gente tem horário alternativo às 18:30, para você ficar sempre muito bem informado, né, Tainá? Exatamente. Querido, nós precisamos interagir logo mais, hein? Precisamos, né? O pessoal tá aí, não tá? Tá. Olha aqui quantas mensagens. Boa. Daqui a pouquinho a gente vai interagir, então. Fica aí. Agora é hora da gente continuar de olho nas informações do tempo e ficar
por dentro do que acontece, né, nesse fim de semana nas demais regiões aqui do Brasil. E quem traz essa informação para a gente é ela. Já está aqui do meu ladinho. Que privilégio. É verdade. A Raquel dos Santos continua com a gente aqui para falar tudo sobre a previsão do tempo para o fim de semana. Agora, para você que está no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste do Brasil, acompanhando o nosso Notícias do Bem. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Fim de semana e a umidade vai seguir bastante elevada na região norte do país, com possibilidade de chuvas e temporais. Já no Nordeste, o sol predomina sobre a maior parte da região, com possibilidade de chuvas isoladas típicas de verão, principalmente no período da tarde. Em Humaitá, no interior do Amazonas, vai ter sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Já no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Porto Seguro, na Bahia, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Muito bem, Raquel. Tá aí todas as informações, então, tudo passado a limpo aí para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem. Bom fim de semana para você. Para vocês também. Até mais. Sabe onde tá um lugar bem legal pra gente passar esse fim de semana? Porto Seguro. Não, no estúdio. Aqui tá um frescor, gente, tá um gelinho. Eu já tava falando de Porto Seguro, tava pensando na praia já em Porto Seguro. Eu tô pensando num lugar mais intencional fresco. a escolha de Porto Seguro. Você prefere o estúdio ou Porto Seguro, Raquel? Lá com a Delva, não é? A Delva que viajou. Não, a Delva tá na Bahia, mas não é em Porto Seguro. Na Bahia, mas ela já não tá mais. Não. Hoje, ela já tá em Vitória, né? Deve estar em Vitória. Que, inclusive... Também é bom, Vitória também é bom negócio, Eu viu? não vi mensagens dela ainda, porque eu acho que ela deve estar nesse processo de viagem. Não, tá aqui, ó. Delva, nos conte, Delva. Onde você está? Pra ver se a gente vai passar Bahia, o fim de semana aí contigo. Espírito Santo, Minas, onde tu tá? Comente aqui. Raquel, até segunda. Até segunda. Até lá. Tchau, tchau. E nós continuamos aqui. Logo mais quero interagir. Eu vou aguardar aqui a resposta da Delva. E já a gente conversa. E a gente já conversa com vocês. E atenção, se você é membro ou vai visitar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nesse domingo e pretende usar o transporte público, a Via 4 informa que nesse dia, nesse domingo, as estações da linha 4 amarela vão ficar fechadas para a realização de testes operacionais e sinalização entre 4h40 da manhã e 2 da tarde. Essa linha, inclusive, é a que atende aqui a nossa região, inclusive com a estação Cidade Universitária, que fica em frente à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Os passageiros já estão sendo informados por vídeos nos monitores dos trens e estações, avisos sonoros, cartazes e publicações nas redes sociais e sites da concessionária. Ônibus da Operação Paese vão atender o trecho entre as estações São Paulo, Morumbi e República. Então, atenção se você pretende vir participar dos cultos da manhã aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e vai vir de transporte público, né, Tainá? Exatamente. É bom a gente ficar atento porque vai ter esse teste aí na linha amarela. Então, já ficar atento para não ser pego de surpresa, né? É verdade. E se souber de alguém que vem, já lembra de compartilhar esse recado, esse aviso, para já avisar o, já se preparar, o colega, ou vem né? pelo ônibus do Paese, ou então procura outra opção, né? De repente, Uber ou o próprio ônibus, enfim, Ou tem outras uma opções carona para você chegar amiga. aqui. Isso é bom. Que aí depois já sai para almoçar, se você vier no culto da manhã, ou um sorvetinho à tarde, ó quanta coisa. Não, a tarde já vai estar o quê? Até as 2 da tarde. Então só, é operação. só o almoço mesmo, no período da manhã. Só se você vem no período da manhã, tá bom? Muito bom. E a Receita Federal anunciou mudanças que podem facilitar a declaração do imposto de renda deste ano. Uma das novidades é o formato multiplataforma. Confira aí na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O período de entrega das declarações começa na próxima segunda, dia 7, e vai até 29 de abril. Os lotes de restituição estão previstos para iniciar em 31 de maio, divididos em 5 grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber 34,1 milhões de documentos até o final do prazo. Estão obrigados a declarar os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. No caso de rendimentos considerados isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, é obrigado a declarar quem recebeu o valor superior a R$40 mil. A IN 2065, ela estabelece as obrigatoriedades de entrega, quem está obrigado a declarar, e todas as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração estão definidas nessa instituição normativa. Não há outro mecanismo, não há outro local que obrigue, que estabeleça obrigações que não seja a instrução normativa. Na instrução normativa constam as obrigatoriedades que vêm se repetindo já há algum tempo. Ano passado nós tivemos uma obrigatoriedade nova, que foi a questão do auxílio emergencial. Esse ano não há mais isso. O fato de ter recebido auxílio emergencial não obriga ninguém a apresentar a declaração do imposto de renda. Porém, o auxílio emergencial é um rendimento tributável. Então, por exemplo, estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda os residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Se a pessoa recebeu, além do salário dela, um auxílio emergencial e somando esses dois rendimentos tributáveis ultrapassar esse limite, a pessoa está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Não significa que está obrigada por conta do auxílio emergencial, e sim porque, como o auxílio emergencial é um rendimento tributável somado aos demais rendimentos tributáveis e ultrapassar o limite definido pela norma, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. A declaração ainda precisa ser apresentada por quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto e pessoas que têm direito à isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, segundos de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Quem operou na Bolsa de Valores também precisa declarar, assim como os contribuintes que, em 31 de dezembro de 2021, possuíam propriedade de bens ou direitos acima de R$300 mil e pessoas que, na atividade rural, receberam rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. Aquele que possuía em 31 de dezembro do ano passado, de 2021, bens ou direitos, inclusive a propriedade de terra nua, acima de 300 mil, é o mesmo limite dos anos anteriores, está obrigado. Veja que se a pessoa comprou um imóvel, ela não está obrigada a apresentar a declaração, exceto se em 31 de dezembro do ano ela tinha um patrimônio, tinha bens, posse de bens e direitos acima do valor de 300 mil. Aquelas pessoas que na atividade rural receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 142.798,50, ou aquelas que desejam compensar prejuízos de 2021 nos anos seguintes, continuam obrigadas também. E aquele que passou a condição de residente no Brasil ano passado e ficou nessa condição até o 31 de dezembro do ano passado, ou seja, a pessoa vivia lá fora e retornou ao Brasil definitivamente, e em 31 de dezembro estava no Brasil. Essa pessoa que se tornou residente no Brasil ano passado, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Essas são basicamente os critérios que obrigam a pessoa a apresentar a declaração do imposto de renda. Para este ano, em que o imposto de renda completa 100 anos de criação, foram anunciadas algumas facilidades. Uma das novidades é o novo formato multiplataforma, tanto para computadores online como para dispositivos móveis. A Receita Federal preparou um pacote de inovações que simplificam o preenchimento da declaração, o pagamento do imposto e o recebimento da restituição. A maior novidade é a disponibilização da declaração pré-preenchida, em larga escala para os contribuintes a partir da autenticação GovBR. Outra grande novidade é o novo formato do IRPF, em multiplataforma, tanto para os computadores online ou dispositivos móveis. A declaração pré-preenchida não é uma mera inovação tecnológica. Ela é um novo nível de interação entre as administrações tributárias e o cidadão, baseados na transparência, simplicidade e segurança jurídica.
algo que poucas administrações tributárias no mundo possuem. Outra novidade é que os contribuintes vão poder pagar as cotas de imposto devido via Pix e receber sua restituição pelo mesmo sistema. Existem duas escolhas, a declaração completa ou a simplificada. Por isso, é importante ter apoio profissional. Que é o último dia útil do mês, né? Até o dia 29 de abril a gente vai poder estar entregando nosso imposto de renda. Todo brasileiro que recebeu acima de 28 mil e pouquinho, lá o valor certinho, né? Pouco mais de quase 29 mil, é obrigado a entregar a declaração. Acima de 29 mil, você é obrigado a entregar a declaração. Quem recebeu doações acima de 40 mil, é obrigado a declarar. Quem tem patrimônio acima de 300 mil, é obrigado a declarar. Né? As outras pessoas que não cumprem esse requisito estão desobrigadas. Né? Hoje não existe mais aquela declaração de isento, né? Não é obrigado a declarar. Os outros entram nesse requisito. E vale muito importante ressalvar que existem duas modalidades de declaração de imposto: a completa e a simplificada. A simplificada, você usa o desconto que o governo te dá, faz a sua declaração e vê se você vai restituir, se você vai pagar mais um pouco, e pronto. É bem simples de fazer, bem tranquilo, você vai colocar lá o seu patrimônio, os seus bens que você tiver relacionado ao seu imposto de renda e fazer a declaração. Já a completa, né, que você abre mão desse desconto do governo porque você teve despesas. Então é muito importante que você que tenha despesas, guarde durante o ano os comprovantes de médicos, dentistas, assistência médica, ter os comprovantes de despesa de educação dos filhos, dos dependentes, né? Se você tem filhos, você pode lançar seus filhos como dependente. Então, ficar muito atento a isso e guardar toda essa documentação para você depois, ou você fazer por si só, ou contratar um profissional, né? Para que te auxilie na hora de fazer, ele vai precisar de toda essa documentação. Muito bem, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no site. O site está aqui para você, www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, Tainá. Vamos aos nossos recados, que eu sei que deve ter gente aí esperando a gente interagir. A gente pede para interagir, né? E a gente segura aqui, né? Não, mas agora é a hora. Agora é Vamos a sua lá. hora. A Amália está participando aqui com a gente, vários coraçõezinhos assim saudáveis para nós. Oba. A Josiane da Silva, bom dia Brasil. Aqui em Roma já são 4 da tarde, limpando a cozinha. Nós perguntamos, né, o que era, o que estava fazendo. E aí ela colocou aqui, ó, cheirinho de final de semana, tá chegando, hein? Gostoso. A Wanda Almeida, boa tarde, Tainá, Quirino, amados, Deus abençoe a todos. O programa que traz notícias boas para todos nós. E também temos a quem aqui, Ricardo Reis, nosso reverendo Marco Severo, o Ailton Gonçalves, Fábio Figueiredo, Natália Burgos também, Clara Sueli, que está aqui com a gente, Tainá e Quirino, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, da 4ª Igreja Presbiteriana, e o Juvenal também aqui participando, trazendo o versículo de Apocalipse 1:4. Sandra Mouta também interagiu com a gente durante a entrevista. E aqui o Juvenal, ele escreveu o quê? Tá de Pirituba, né? Aí ele colocou que tá 30 graus lá. Tá calor. 30 graus em Pirituba. E ele colocou, chamando por Deus, a gente vence tudo. Amém. É verdade. A Kátia Furtado aqui também participando, Débora Cruz. E ela não sabia que hoje era o Dia Mundial da Oração. Então continue com a gente participando, porque você vai interagir ainda mais durante a nossa entrevista com o nosso reverendo Nilson Júnior. E para finalizar, um abraço especial também para o Marcelo Elias, que ele está em Espírito Santo e disse que... Eu vou ler a frase dele, que a frase ficou boa. Aqui no Espírito Santo, o sol está pecando.
Nós não sabemos se o sol está pecando porque está realmente quente, Deve ele tá está quente. judiando, Ou ou se ele está pegando, Mas de qualquer maneira tá quente, ó. mas está muito quente. De qualquer maneira tá quente lá, né? Então continue participando aqui com a gente, deixe sua mensagem, o seu recado. Não saia daí não, hein? Porque logo mais, depois do intervalo, hoje é o Dia Mundial da Oração. A data é comemorada sempre na primeira sexta-feira de março. Desde, né, e já há mais de 170 países, gente, com o objetivo de promover o aumento das obras missionárias, além de ajudar a troca de experiência entre cristãos e fiéis religiosos de todo o mundo. O Dia da Oração surgiu lá no século XIX, através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, a data passou a ser celebrada a partir de 1938, por iniciativa de um grupo da nossa Igreja Presbiteriana. Mas quem vai participar do Notícias do Bem, então, para falar sobre esse tema com a gente, é o reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar aqui da IPP. Você também pode participar com a gente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós já estaremos de volta trazendo essas e outras informações. Então, não saia daí. Até já. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPP TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, participando da nossa programação. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E você pode ver e rever todas as edições aqui, ó, no canal IPP Play. Quero só comentar esse aqui, ó. O Johnny Spires diz que está tomando banho de mangueira com as crianças. Sensacional. Não podia perder esse comentário. Melhor programa. Muito bom. Agora é hora da nossa coluna Luzes, Câmera, Reflexão com o pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, Alceu Lourenço. Hoje ele vai fazer uma análise pra gente do filme Beco do Pesadelo. É um suspense da Disney com direção de Guillermo del Toro que concorre ao Oscar desse ano. Vamos ver. Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz nos cinemas O Beco do Pesadelo. Em plena década de 30, um jovem fugitivo de um passado sombrio se junta a um circo itinerante daqueles que têm um espetáculo de aberrações, o tal freak show. Com o tempo, ele aprende os truques do ramo e decide ir para a cidade grande e se apresentar como paranormal, lendo as mentes dos espectadores, claro, com as dicas passadas por sua assistente e amante. Contudo, sua ambição o levará a uma parceria perigosa com uma sedutora psicóloga para enganar os ricaços e poderosos da cidade com apresentações mediúnicas falsas. O Beco do Pesadelo é uma releitura do clássico filme noir de mesmo nome, de 1947, com Tyrone Power no papel principal, aquele que ficou conhecido como Zorro, agora o papel com o rosto de Bradley Cooper. Ambos os filmes são adaptações de um romance de 1946, ainda que essa nova versão tenha tomado algumas liberdades a mais com a história. Essa é mais uma obra bela e instigante de Guillermo del Toro.
Habituado a transitar pela fantasia em meio a monstros, magia, aqui o diretor mexicano conta uma história em que a magia é apenas um recurso de espertalhões que querem se aproveitar dos otários, deixando explícito que as verdadeiras monstruosidades estão escondidas nas almas dos homens gananciosos. A última produção de Del Toro foi A Forma da Água, de 2017, que recebeu 13 indicações ao Oscar, vencendo melhor filme, diretor, trilha sonora e direção de arte. E o Beco está concorrendo aos Oscars de melhor filme, figurino, fotografia e design de produção. E de fato, fotografia, figurino e design são primorosos em O Beco do Pesadelo. O filme é muito bonito. Ele tem uma estética que recria não apenas a época em que o filme se passa, em que a história se passa, mas todo o clima do cinema noir, aqueles filmes estilosos lá das décadas de 40 e 50 especialmente, nos quais sempre havia um mistério a ser resolvido, uma mulher sedutora e perigosa, personagens trágicos, decadentes, além daquela típica iluminação meio sombria e misteriosa. Por tudo isso, o peso do nome de Del Toro e o impressionante apuro visual do filme, creio que Beco é um forte candidato à premiação deste ano. E é o 5º concorrente ao Oscar que comentamos aqui na nossa coluna. O Beco do Pesadelo traz um elenco estrelado, com ótimas atuações, ainda que o estilo possa não agradar a todos. É que, segundo eu imagino, uma opção do diretor, os atores pesam a mão e os personagens ficam parecendo mais arquétipos do que pessoas reais. É o jovem ambicioso, é a moça ingênua, é a mulher fatal, o ricaço perigoso e assim por diante. Bradley Cooper é um bom ator, mas no livro o protagonista tem 21 anos e isso facilita a gente comprar a ingenuidade inicial dele, o papel que os homens e as mulheres que cruzam seu caminho têm em sua vida e o seu encanto com o sucesso. Aos 47 anos, o ator agora não passa exatamente essa imagem e a gente acaba ficando meio incomodado, ele já não é um garotão. O mais grave aqui, porém, é o problema de ritmo. Na primeira hora que se passa no circo, tudo se arrasta muito lentamente. E depois, na segunda hora, que é na cidade, os acontecimentos meio que se atropelam. Ao final, eu fiquei com duas sensações opostas. Uma, de que dava muito bem para ter contado essa história em apenas 2 horas, enxugando mais a primeira hora. E a outra, de que o corte original talvez tivesse 3 horas e, quem sabe, por pressão do estúdio, foi encurtado para as atuais 2 horas e meia. Então, a edição talvez seja o maior pecado de O Beco do Pesadelo. Isso explicaria as conexões e motivações que o roteiro deixa no ar, que a imaginação do espectador tem que preencher. Algumas vezes, também as cenas se sucedem de uma maneira abrupta, acaba prejudicando a fluidez da história. O Beco do Pesadelo tem classificação para 16 anos, então há uma rápida cena de nudez e algumas cenas de violência bem explícita, especialmente no final. A nossa reflexão dessa semana é inspirada no fatalismo presente no filme. Stan, o protagonista, está dividido entre 2 mulheres que representam 2 caminhos: a ingênua Molly, representando sua redenção pelo amor sincero, e a sedutora doutora Lilith, representando sua perdição pela ambição desmedida. Mas, tentando aqui não dar nenhum spoiler do final, o fato é que desde o começo do filme nós já somos levados a pensar que Stan está destinado a percorrer o beco da perdição. Seu passado obscuro virá cobrar os seus débitos como uma lei do retorno, um destino inescapável. A certa altura, alguém alerta o nosso protagonista. Deus vê tudo. Não importa para onde você se vire, nenhum homem pode fugir de Deus. Stan não poderá escapar das consequências dos seus atos. É claro que podemos concordar com isso em alguma medida. Como Paulo alerta na carta dele aos Gálatas, no capítulo 6, de Deus não se zomba, o homem ceifa aquilo que semeia. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E se depender apenas da sua própria escolha, o ser humano invariavelmente optará pela perdição, a carne, lá nas palavras do apóstolo. E a história da humanidade, a história pessoal de cada um de nós, está cheia de becos de pesadelo, nos quais entramos por nossas decisões e desejos, mas dos quais nunca encontramos a saída por nós mesmos.
Contudo, o Deus da Bíblia não é apenas o juiz e executor que observa os caminhos dos homens e lhes dá a devida paga, como aparece na fala do personagem no filme. Não. O Deus da Bíblia é também um advogado que se põe ao lado dos réus para defendê-los, recebendo em si mesmo, ou na pessoa do seu filho, a punição eterna dos erros dos pecadores e provendo a eles um futuro melhor. É como canta Davi lá no Salmo 51, após entrar num beco sem saída de pecado, adultério, mentiras e assassinato. Ele diz lá que o mesmo Deus que julga retamente o nosso pecado também nos perdoa e nos purifica. Assim, mesmo os mais escuros becos de pesadelo têm saída. Mas ela não está em fugir de Deus, mas ao contrário, em se achegar a Ele com confiança e com fé. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Muito bacana, né? Como sempre. Exatamente. O WV já colocou boa tarde, fim de semana, maratona Netflix. Não, maratona e PPTV. Exatamente. Não, maratona e PPTV. E depois você tira um tempinho para assistir o filme, né? Como Talvez, sugestão. quem sabe. Gente, hoje nós estamos falando desde o começo do programa, né? Hoje é o Dia Mundial da Oração. A data... pegou a garganta. A data é comemorada, deixa eu te ajudar aqui, a data é comemorada sempre na primeira sexta-feira de março, em mais de 170 países, com o objetivo de promover o aumento das obras missionárias, além de ajudar na troca de experiências entre cristãos e fiéis religiosos de todo o mundo. É verdade. O Dia da Oração surgiu no século XIX através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, a data passou a ser celebrada em 1938 por um grupo da Igreja Presbiteriana, né? Igreja Presbiteriana. É verdade. Reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar da nossa IPP, está aqui com a gente neste Notícias do Bem de sexta-feira para falar exatamente a respeito deste Dia Mundial da Oração. Pastor, seja muito bem-vindo, ele está presencialmente, é claro, né? Que bom recebê-lo aqui nos estúdios do Notícias do Bem. É a primeira vez do pastor Nilson aqui no estúdio novo. Primeira vez. Novo. Seja muito bem-vindo. Pastor, essa é uma data que muita gente desconhece, na verdade, né? Esse Dia Mundial da Oração, apesar de ser celebrado em 170 países, apesar de ter uma história, porque afinal de contas começou em 1938 aqui no Brasil com um grupo da Igreja Presbiteriana, mas é uma data pouco falada, na verdade, né? Obrigado pelo convite, o estúdio está muito bonito e realmente, querido, essa é uma das datas assim que não são tão lembradas. Uma proposta de explicação do porquê disso seria, né, a secularização cada vez mais crescente na nossa sociedade, que vê em datas cujo teor é mais religioso algo desnecessário. Então, uma possibilidade de explicação seria essa, né? Se no Natal é muito difícil esquecer, não por causa da importância religiosa, do ponto de vista, né, mundano, é porque o Natal dá muita grana, então ainda ele não é esquecido. A mesma coisa a Páscoa, de alguma forma, né? Mas Dia Internacional de Oração, já que não vai gerar muita renda, então é fácil de esquecer, e aí só é lembrado aí pela IPP-TV e por outros canais aí que tem esse teor, né, religioso, protestante, enfim, e que busca, né, olhar para a realidade de um ponto de vista bíblico. Mas estamos aí para lembrar um pouquinho. Muito bom. É verdade. Pastor, nós vemos na Bíblia, né, que Cristo ele deixou assim 3 pilares na própria Bíblia desde o início, né, são 3 pontos muito importantes, né, que é a questão da doação, né, da ajuda com o próximo, a questão da oração e também a questão da comunhão ali, né, do jejum, que enfatiza muito. Só que a oração, a gente vê que é onde Cristo, em várias passagens, ele enfatiza várias vezes, ele dá vários exemplos e deixa uma oração, né, lá nós temos uma, Sim. que ela fica como um padrão, um modelo, né, um padrão não, mas um modelo para todos, né, e em diversos lugares do mundo, né, a gente pode ter o Pai Nosso, né, como uma oração. Fala um pouquinho para a gente, né, da importância, né, o porquê que ele deixou a oração como um ponto principal e sendo tão particular para cada um, assim. Sim, Tainá, desses 3, com certeza, o primeiro e o mais importante é a oração, né, e os outros são decorrentes desse. Então é possível que eu faça doação com as piores motivações. Obviamente que é possível também que eu ore com uma motivação errada, né?
mas Cristo Jesus deixou essa oração justamente para ensinar os seus discípulos. O contexto é quando um dos seus discípulos pede: Senhor, ensina-nos a orar, né, já que os discípulos de João Batista eles oram, ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso. E das várias verdades que nós podemos destacar nessa oração, o início dela, né? Pai Nosso, ou seja, só pode chamar a Deus legitimamente de Pai aquele que foi perdoado, adotado, foi alvo da sua ação redentora. Então, na oração, aquele que realmente tem a Deus como Pai, não o trata somente como o Senhor, soberano sobre tudo, o que Ele é e sempre vai ser. Mas esse Senhor, o único Deus que existe, que é soberano sobre tudo que existe, Ele é santo, não pode contemplar o mal, né? Ele é justo, sempre vai aplicar a sua justiça. Mas agora, na vida do cristão, Ele é um Pai. Então, a oração do Pai Nosso, entre outras coisas, principalmente nos ajuda, nos ensina e nos ajuda a nos relacionar com Deus. Além de Senhor, além de nosso Redentor, Ele é um Pai, nós fomos adotados, né? Então nós podemos e devemos nos aproximar do Pai, tendo Cristo como nosso mediador. Ora, pastor, a vida em comunhão, a gente sabe que ela é, via de regra, um grande desafio para todos nós que somos cristãos, né? É muito difícil, na maioria das vezes, a gente sentar para ler a Bíblia. É muito difícil a gente tirar um tempo para devocional. É muito difícil a gente tirar um tempo para oração. Isso vem piorando com a sociedade moderna, com essa correria toda, com essa vida online que a gente tem hoje também. Quer dizer, e datas como essa, por exemplo, do Dia Mundial da Oração, ajudam a gente, de certa forma, a despertar para a necessidade que nós temos de buscar o Senhor em oração. Sim, querido. Primeiro que é verdade isso que você colocou no início, né, de que a vida, primeiro que sempre existe uma dificuldade do ponto de vista espiritual, né? Orar, obviamente, para o não cristão é algo totalmente louco, não, né? aí Não tem como, né? Agora, inclusive para o não cristão, ele se relaciona com os seus ídolos, pelo menos, né? Então sempre vai existir uma busca, pelo fato de que nós somos criados por Deus, né, e para Deus, enfim, o pecado ele distorce isso. Então isso, a espiritualidade, a religiosidade, embora sejam coisas razoavelmente diferentes, ela sempre vai marcar o ser humano. E mesmo o ímpio, ele vai ter algum tipo de ritual com seus ídolos, seja ele o dinheiro ou o que for. O cristão, mesmo o cristão, ou seja, aquele que já foi perdoado, aquele em quem habita já o Espírito Santo, que o capacita, né, a orar, ele também vai ter algum tipo de dificuldade, né? Nós devemos lembrar aqui dos 3 inimigos, né, da oração, da vida do cristão e também da oração: o mundo, a carne e o diabo. Então a carne não quer que nós oremos, o mundo, ele obviamente ele pressiona para não oração, e o diabo, obviamente, que ele vai fazer de tudo para que nós não oremos. Isso tem crescido de alguma forma, né, culturalmente, na medida em que a sociedade em geral ela é uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus. Isso você tem, ou melhor, nisso você tem um grande desafio para o cristão, mas também uma oportunidade, porque quando a gente lembra, né, que nós podemos orar a Deus em pé, deitado, sentado, nós podemos orar, fazer orações longas, orações curtas, orações comunitárias, orações individuais, enfim. Nós, pela graça de Deus, no meio dessa cultura anticristã, anti-Deus, enfim, nós podemos e devemos, né, nos desafiar e desafiar a cultura orando. Mas, como você disse, realmente é uma dificuldade. Dificuldade que é superada somente pelo favor, pela ajuda de Deus. E sim, esse tipo de data, ele faz com que a gente fale sobre isso, reflita sobre isso, a gente lê um texto sobre isso, que de repente Deus fala ao nosso coração, e a nossa oração é que a nossa vida de oração, ela seja, né, transformada a cada dia. Muito bom. Pastor, às vezes a gente se depara com pessoas que às vezes têm dificuldade de orar, né? Orar em público, ou às vezes orar em grupo. Existe, e alguns até falam assim, eu não sei orar. Existe uma forma certa de orar? Existe um jeito certo de orar?
É pecado não orar? Como que a gente pode entender, assim, de uma forma bem prática, assim, para a gente já ir caminhando para o término da nossa conversa? Tainá, do ponto de vista cristão, alguém disse, né, que, se não me engano, foi um autor chamado Michael Reeves, que escreveu um livro fantástico, um livreto, né, precioso, chamado Deleitando-se na Oração. E ali, em algum momento, ele diz que, respondendo a sua última pergunta, né, se é pecado não orar. Do ponto de vista, é claro, bíblico, não orar é ateísmo prático, ele diz. Quando eu não oro, quando eu deixo de orar, eu estou praticando, naquele momento, ateísmo. Eu estou dizendo que eu não creio em Deus. Né? Então, quando a gente lembra o que é oração, uma definição possível, simples, sobre oração seria a seguinte: oração é o derramar sincero do nosso coração do ponto de vista bíblico, né? Do nosso ser completo. Então, a oração é o derramar sincero do nosso coração na presença do Pai, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo e tendo a palavra de Deus como fundo de tudo isso. Né? A questão de ter um modo específico de orar, o que nós temos na Escritura é um princípio, uma oração modelo, que você já falou, que é a oração do Pai Nosso. Né? Então eu me dirijo a Deus na mediação de Cristo, enfim, guiado pelo Espírito Santo. E a dificuldade que você colocou, na verdade, assim, sendo sincero, eu creio que todos têm algum tipo de problema com a oração. Né? Em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, a oração ela expressa uma luta espiritual. Quando eu estou orando, eu estou declarando a minha dependência de Deus. Né? Então a oração é uma declaração da nossa total dependência de Deus. É luta espiritual. Eu luto contra a carne, eu luto contra o mundo, eu luto contra o contexto no qual eu estou. Então, a oração é um ato espiritual, é um ato revolucionário. Ao mesmo tempo, é um ato simples ensinado na palavra, mas essa simplicidade não deve ser confundida como algo assim fácil. A oração muitas vezes é difícil. Eu declaro a minha total dependência de Deus. Na oração eu deixo muito claro que eu não sou independente. Eu sou totalmente dependente de Deus. Formas de orar, a gente tocou em algumas formas. Eu posso fazer orações curtas, quando aqueles dois personagens, né, o fariseu e o publicano, estavam no templo. Um fez uma oração um pouco mais longa, mas com a intenção errada, uma intenção pecaminosa. E a oração do publicano foi simplesmente: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ser favorável a mim, pecador. Então, orações curtas, que de repente é uma prática que nós não temos tanto, né? Orações longas. Eu tenho dificuldade com orar. Todos têm dificuldade. A dificuldade é a primeira admissão positiva de que eu devo orar. É justamente que eu não quero orar que eu devo orar. Eu sei que isso é mais fácil de falar, né? Porque às vezes nós não queremos orar e não oramos, eu sei. Mas devemos lembrar disso. As dificuldades que nós enfrentamos na oração, elas não devem ser empecilhos para orar. Senhor, me ajuda. O Senhor sabe o que está no meu coração. Eu não tenho agora vontade de orar. Me ajuda a orar. E aí eu termino só o último ponto, dizendo que quando eu estou fraco na fé, eu sinalizo a fraqueza da minha fé com a fraqueza de oração. Então, oração sempre pressupõe fé. Então, eu tenho problemas na oração porque eu tenho problemas com a fé. Só que aí tem uma esperança. Paulo disse que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então, todas as vezes onde a palavra de Deus está sendo pregada, eu tenho o contexto para que fé seja injetada na minha vida e eu sinalize essa fé com oração. Então, quanto menos fé, menos oração. E como que a gente resolve isso? A gente não resolve, é pela graça de Deus. Pregação da palavra. A palavra está sendo pregada, é o contexto para vir fé, e quanto mais fé, eu vou orar mais. Né? E lembrando que eu estou falando, quando nós oramos, né, nós estamos falando com um Pai que nos ama. Nós somos ainda pecadores, não mais escravos do pecado, mas nós ainda pecamos. Nós sinalizamos ainda esses pecados, às vezes não orando de forma errada. Só que nós devemos lembrar que Jesus é amigo dos pecadores. Ele é especialista em salvar, perdoar e redimir pecadores que têm problemas com a oração. Então é mais um momento, né, é mais um incentivo para que nós oremos. Se você tem dificuldade com oração, assim como eu, assim como todos nós aqui, esteja em ambientes onde a palavra é pregada. Leia a palavra. Está com dificuldade de ler a palavra? Então liga aí o teu IPP TV aí numa pregação saudável e
deixa a palavra falar o seu coração e no final faça uma oração. Eu não consigo orar muito longo. Tô ok, não precisa orar longo. Comece orando pouco. Se você não orar nada, orar 30 segundos já é alguma coisa. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Provavelmente você não vai sair do zero e ficar meia hora orando. Oração, né? Exatamente. Então, oremos, que Deus nos ajude na vida de oração. Amém. Pastor, ótima conversa. A gente poderia ficar a tarde toda falando sobre oração aqui, tranquilamente, até porque é um Com tema, né, certeza. que aquece o nosso coração. Então, obrigado pela sua presença aqui com a gente ao vivo. Bom fim de semana. Amém. Um fim de semana abençoado, né, na presença de Deus. Deus abençoe vocês também. Bom trabalho. Amém. Obrigada, Obrigado. pastor. Reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando com a gente nesse Dia Mundial da Oração. É verdade. Manda um abraço aqui para Damares Odila, que está aqui participando também, de Presidente Médici de Rondônia. Olha, que bacana. Muito bom. E Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. É muito fácil. Acesse aqui no youtube.com/ippplay. Ative o sininho para receber todas as notificações, faça sua inscrição, curta os nossos vídeos e, claro, envie para as pessoas que você ama. Compartilhe, né, o nosso canal, compartilhe aqui também o IP Pinheiros. A gente conta sempre com a sua participação. Então, bom fim de semana para você. A gente se vê de volta na segunda-feira ao vivo, 11h30 da manhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.